Opa, Bazão. Salve, amada igreja, com paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? O Senhor colocou no coração do pastor Ricardo o desejo de trazer, durante esse mês, algumas quinta-feira, quando o Senhor permitir, alguns domingos, uma série sobre os milagres do Senhor Jesus. E eu também fui convidado pelo pastor para trazer uma mensagem. Essa mensagem ela não foi escolhida por nenhum de nós, ela foi colocada num saquinho para poder cada um tirar uma mensagem e que o Espírito Santo escolhesse que cada um viesse transmitir à igreja. E eu confesso que para mim caiu apenas um versículo e isso me encheu o coração um pouco de temor. E eu comecei a analisar a palavra do Senhor, e só que eu ainda não tinha terminado. E o pastor, quando eu cheguei aqui, ele falou: eu preciso que você, o Edgar, traga a palavra. O Edgar está com um pouco de tosse, então é pela misericórdia do Senhor, porque eu não concluí ainda o que eu estava estudando, mas eu creio que pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo vai guiar a mensagem. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro do apóstolo Mateus, no capítulo de número 12, versículo de número 22. Mateus 12, versículo 22. Achei, Jesus. Todos acharam? Se alguém não achou, a gente espera. Podemos? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. A igreja pode se sentar. Derrama a graça, Senhor. Quando saiu essa mensagem para poder ser transmitida aos irmãos, eu pedi que o Senhor primeiro falasse comigo, porque quando eu olho para uma mensagem na qual a gente vê o Senhor tratando sobre a cegueira e a mudez, logo me levou a analisar a situação da igreja hoje em dia. Mas não era isso que o Senhor queria falar. O Senhor queria mostrar primeiro era a minha situação, de acordo com tudo que Ele tem feito na nossa vida, na minha vida. Então, o que a gente vê nesse texto? Para que a gente possa compreender, essa passagem ela também está no livro de Lucas. Só que na passagem do livro de Lucas, a mesma pessoa ela é apresentada apenas como muda. Mas o nosso pastor ele nos ensinou a analisar os textos, sempre um texto antes, um texto depois, para poder entender o contexto da história. Então a gente vê que logo após houve uma passagem, a mesma passagem sobre a mesma situação, nos mostrando que essa pessoa que Lucas apresentava como mudo, em Mateus ele é apresentado como mudo e cego. Aqui não há nenhuma contradição, a palavra do Senhor não se contradiz. O que acontece aqui é que o próprio apóstolo Lucas, ele revela no início do livro dele, que ele colheu informações com as pessoas algumas que presenciaram os fatos, outras que já tinham tido contato com alguém que presenciou o fato. Então ele colheu, inspirado pelo Senhor, ele também narrou essa passagem. Porém Mateus ele estava lá presente, ele viu o que aconteceu. Então por isso que nessa passagem Mateus é um pouco mais detalhista do que Lucas, e informa que a pessoa aqui estava possuída por um demônio que o mantinha cego e mudo. E analisando essa passagem, irmãos, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção no que se passou logo após essa situação.
A partir do versículo 23, a multidão começou a admirar o Senhor por tudo que ele estava fazendo ali. Só que os fariseus, já dominados pela inveja, eles começaram a dizer que o Senhor Jesus ele expulsava o demônio pelos príncipes do demônio, por Beelzebul. E Jesus ele vai falar exatamente uma passagem sobre a casa dividida. Essa casa dividida, ele vai falar que essa casa ela não vai prosperar. E eu pedi ao Senhor que me revelasse que queria transmitir essa mensagem. Ele trouxe sobre a minha casa, não a minha casa física, mas a minha casa, a minha vida, e sobre o que estava se projetando na minha frente. Porque, irmãos, não tem como a gente ter um encontro com o Senhor e a gente ficar com pensamentos divididos entre dois caminhos. Não tem como. Nós estamos no caminho do Senhor, precisamos buscar as coisas que são do alto em primeiro lugar. E a gente não pode olhar para as coisas que o mundo oferece, porque o mundo ele vai querer sempre, sempre nos tirar do caminho do Senhor. Então, o que eu comecei a analisar? Que eu poderia estar sendo cego por tudo que o Senhor tem feito e mudo por deixar de falar das benfeitorias que o Senhor tem feito. Porque às vezes, irmãos, a situação hoje em dia é muito difícil para todos nós, cada um com o seu devido problema. Às vezes a gente sente aquele peso daquela carga que o mundo ele traz, mas o Senhor ele fala que é para a gente ir até Ele, porque o jugo dele é suave e leve. E o que essa passagem estava falando muito comigo, e que pode falar também com vocês, é sobre a gente fazer uma autoanálise de tudo que o Senhor tem feito por nós. Todas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, desde quando o Senhor nos tirou do mundo e nos trouxe para cá, e a gente analisar bem o período que a gente está vivendo, porque essa passagem que fala sobre a vida do Senhor Jesus aqui na terra como homem, ela já tinha sido profetizada no passado. No passado já se havia promessa de que Deus enviaria o Senhor, que Ele guiaria o povo, que Ele iria salvar, que Ele iria curar, que Ele iria libertar. Da mesma forma, a gente tem essa promessa hoje, que o Senhor vai retornar, e eu creio, nós vemos os sinais que o mundo está oferecendo da volta do Senhor. O mundo, ele não entende. O mundo, ele analisa pelo que os cientistas falam. Mas a palavra do Senhor é clara, ele nos mostra a proximidade da volta do Senhor, pelo que a gente tem visto. E o que aconteceu logo após a chegada do Senhor, é que o Senhor começou a fazer prodígios, a fazer sinais e a fazer maravilhas. E as pessoas, elas não olharam para o principal, que era a salvação da alma do ser humano. Muitas pessoas, a palavra do Senhor vai revelar, elas buscavam o Senhor pela cura, elas buscavam o Senhor por uma libertação, mas a própria Bíblia vai dizer que existiam pessoas que chegavam ao Senhor ou eram trazidas por alguém, demonstrando o que a igreja deve fazer, levar as pessoas que estão no mundo até o Senhor. E essas pessoas, para algumas, o Senhor dizia a seguinte frase: vá, a tua fé te curou. E realmente, a fé do Senhor, ela cura. Curou a minha mãe, curou a minha irmã, trouxe uma bênção para a vida do meu irmão Glaucio, que é Alice, na igreja do Rio. Quantos milagres foram realizados lá? Ou seja, a palavra do Senhor continua a mesma, mas para outros, o Senhor virava e falava assim: vá, a tua fé te salvou. Não estou dizendo que as bênçãos realizadas até hoje foram só com o objetivo de alcançar um benefício do Senhor, não é isso. Mas aquele povo, naquela época, vivia muito isso.
Eles iam atrás do Senhor pelo que o Senhor podia fazer. No livro de João, você vê isso, o Senhor alimentando, o Senhor repartindo pão, mas quando o Senhor, Ele chama aquele povo à responsabilidade, quando Ele chama as pessoas para um concerto, as pessoas começam a abandonar o Senhor, né, irmão? Os irmãos conhecem essa passagem. As pessoas começam a criticar a postura do Senhor. E o que acontece hoje em dia? O Senhor, Ele tem realizado da mesma forma maravilhas, seus prodígios. Ele tem tido misericórdia das pessoas que ainda estão no mundo, porque a palavra diz que o Senhor, Ele não deseja que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, o que essa palavra falou muito comigo foi sobre analisar o que o Senhor tem feito por mim e realmente o que eu vejo do Senhor. Se eu vejo somente como o Senhor que pode resolver os meus problemas, ou se realmente eu vejo como meu Senhor e Salvador. E isso me levou a uma análise profunda do que eu tenho vivido ultimamente. Porque alguns meses atrás, eu estava participando de uma luta espiritual dentro da minha própria cabeça. O desejo, como foi pregado pelo pastor Elvis aqui no domingo passado, atrasado, o desejo do Espírito de estar aqui, de estar com os irmãos, e a carne querendo colocar como se fosse maior do que o desejo de estar aqui. Então eu estava dentro de mim mesmo, questionando que eu só tinha um domingo de folga, que eu tinha que nesse domingo fazer compra, que eu tinha que tratar da família, que eu tinha que vir para o ensaio. Às vezes eu até reclamava com a minha irmã sobre ter que vir para o ensaio mais cedo. Aí eu comecei a analisar, depois que peguei essa passagem para poder estudar, o que o Senhor já tinha feito por mim, o que eu estava retribuindo a Ele. Ou seja, eu estava apresentando novos problemas para o Senhor, problemas que de forma nenhuma poderiam ser objeto de fazer com que eu o adorasse. E a gente vem para a igreja, a gente está no culto, a gente está na reunião de oração, a gente está na consagração. É muito bom, é maravilhoso poder estar com os irmãos, mas esse confronto estava acontecendo dentro da minha pessoa, sendo que o Senhor, Ele foi maravilhoso demais com a minha vida. Muitos me conhecem, sabem de onde que o Senhor me tirou, sabem de onde que Ele está me colocando, mas numa oração, e a reunião de oração, ela é muito importante. A gente está mantendo nossas orações em casa, mas a reunião de oração da igreja, ela é muito importante, que numa das orações, o Senhor mesmo me corrigiu na hora da oração. Porque quando eu comecei a orar, eu pronunciei as seguintes palavras: Senhor, o Senhor sabe que por mim mesmo eu não estaria aqui, mas o Seu Espírito nos convence. E quando eu pronunciei essas palavras, pastor, parece que o Senhor falou assim: ué, então você não queria estar aqui? Olha para a minha palavra, olha para o meu servo Davi. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. E eu tinha acabado de abrir a boca para dizer para o Senhor que por mim mesmo eu não estaria aqui, que foi o Espírito Santo dele que convenceu. Realmente foi o Espírito Santo que convenceu, mas há um problema, e esse problema estava no que o Senhor representava para mim. Porque eu comecei a entender quando as pessoas às vezes pregam a palavra do Senhor e dizem que muitos têm o Senhor como Salvador, mas como Senhor poucos têm despertado. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela não pode ficar presa, ela tem que ser anunciada. E essa passagem justamente falando sobre uma pessoa que estava endemoniada, cega e muda, estava me mostrando exatamente como se eu estivesse falando comigo mesmo, sobre eu estar cego para tudo que o Senhor tem feito, para tudo que tem acontecido no mundo,
e ainda está cogitando entre dois pensamentos. E também me trazendo sobre a necessidade de me posicionar mais a respeito da palavra do Senhor, seja na minha casa, seja no meu trabalho, porque o Senhor, Ele fala um versículo, se eu não me engano, no Evangelho de João 8, 30, acho que é 8, 32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas existe uma condição que o próprio Senhor coloca, e não é muito divulgada, que está um versículo antes, que diz: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, as palavras do Senhor estão em mim. Não quer dizer somente conhecer a palavra, mas eu estar vivendo a palavra. E isso, irmãos, tem que ser diariamente. A palavra do Senhor diz para o homem analisar a si mesmo, não a outro. E quando eu me pego para analisar a mim mesmo, a gente percebe como que a gente necessita do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo, para poder vencer o mundo, para poder vencer aquilo que quer nos desviar do caminho do Senhor. E a própria palavra do Senhor, ela vai mostrar uma pessoa totalmente transformada pelo Espírito Santo do Senhor. Várias, aqui na Bíblia, mas uma, ela vai estar relatando essa transformação que eu li ontem na palavra do Senhor, que eu voltei a ler ontem. Está no Salmo 119, eu queria que os irmãos abrissem nessa passagem, por favor. É um salmo breve, eu não vou ler tudo não, mas é um salmo que a gente analisa o amor de uma pessoa transformada pelo Senhor. E eu queria que os irmãos prestassem atenção, de forma nenhuma analisando a vida de cada um. Eu vou ler aqui para os irmãos, porque o Senhor estava me mostrando isso com relação à minha própria vida. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 119: bem-aventurados os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E de todo o coração eu tenho buscado o Senhor. De todo o coração eu tenho colocado o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Ou eu tenho deixado problemas, ou eu tenho deixado família, ou eu tenho deixado o desejo de conhecer a terra do meu bisavô ser maior do que o Senhor me chamou. E aí, lendo no versículo 7, está dizendo assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando eu tiver aprendido os teus juízos. E graças a Deus, irmãos, o Senhor, Ele nos guiou além, quando eu analiso a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor, o Senhor, além de nos tirar de uma nação do pecado, de uma vida totalmente torta, graças a Deus, Ele não permitiu que a gente fosse guiado por uma igreja que infelizmente está afastada do Senhor, que não prega a sua palavra, uma igreja que não ensina as pessoas a orar, a ler, a meditar na palavra do Senhor, porque existe, irmãos, existe. A gente convive com as demais pessoas lá fora. No meu trabalho existem pessoas que são ímpias, mas existem pessoas também que são de congregações, e às vezes você conversando da palavra de Deus, eles não sabem que aquela passagem existia, eles não analisam a passagem conforme a palavra do Senhor, mas o Senhor, eu vejo a misericórdia do Senhor fazendo com que a gente fosse guiado até Ele, e Ele nos colocasse numa igreja que pregasse a sua palavra. Agora, com qual propósito para a minha vida? Somente
para poder transformar a minha vida, somente para poder me trazer o caminho da salvação. Não. É para a gente poder anunciar aos demais que não conhecem a palavra do Senhor. Porque verdadeiramente eu vejo lá fora que muitas pessoas às vezes estão adorando o Senhor, estão louvando ao Senhor, assim como a gente também louva, assim como eu também louvo, às vezes como eu adoro, mas em muitas coisas durante o dia eu posso estar errando perante o Senhor. Eu posso estar fazendo aquilo que o Senhor diversas vezes já falou para não fazer. Nós tivemos uma palavra abençoada do Senhor essa semana, se eu não me engano foi na segunda-feira, no culto no lar, na casa do irmão Teté, que o Senhor, com misericórdia, usando a vida do irmão lá, apresentou 2 caminhos. Foi a passagem que ele trouxe, Deuteronômio 30, se eu não me engano, Deuteronômio 28, sobre a bênção e a maldição, que o Senhor ainda aconselha: escolhe, pois, a bênção, e você e a sua família serão benditos. O Senhor, além de nos trazer, Ele ainda nos aconselha, mas, como a palavra de Deus diz, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas, como diz no início, a palavra nos convence. Quem vai tomar a decisão? O Senhor ainda permite que seja nós. E qual a escolha que eu tenho tomado? Qual a escolha que nós temos tomado referente a tudo que o Senhor já tem feito por nós? Será que estamos cegos, conforme o Senhor nessa passagem que estava aqui, endemoniado, cego e mudo? Será que a gente tem observado que no dia a dia nós temos feito aquilo que agrada ao Senhor? Porque a palavra do Senhor, ela não vem só para dizer o que a gente não deve fazer, ela vem principalmente para nos transformar, para poder dizer, anunciar o Evangelho lá fora, anunciar as pessoas no nosso trabalho, por onde estivermos, a gente poder ter misericórdia, porque nessa época agora mesmo que a gente está passando, uma época que hoje a gente, pelo descortinar nos nossos olhos através do Espírito Santo, a gente compreende que é uma época que ofende ao Senhor, é uma época que enaltece o inimigo. E outra hora eu estava lá, alguns irmãos poderiam estar lá, mas um irmão, ele citou a seguinte frase: nós não devemos julgar. O Senhor, ele não nos constituiu como julgadores. Nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor para interceder junto ao Pai, para que essas vidas também venham a ser libertas. Porque na minha própria casa é uma luta, irmãos. Segunda-feira eu estava na minha casa assistindo a palavra do Senhor que estava sendo pregada lá na casa do irmão Teté. Já tinha falado com a minha esposa e com a minha filha sobre o que tinha acontecido aqui em Mauá, mas vocês pensam que elas me deram ouvido? Não, elas foram para onde elas queriam estar. Eu poderia proibir? Posso, a minha filha sim. A palavra do Senhor diz que a gente não deve trazer ninguém pela força. A palavra do Senhor diz que a gente tem que clamar a Ele. A palavra do Senhor diz que é o Senhor que vai convencer, o Espírito Santo que vai convencer. Então eu clamei ao Senhor enquanto estava em casa para que o Senhor te protegesse. Mas eu vou julgar a atitude dela ou da minha filha, se alguns anos atrás era eu que estava levando ela para esse caminho. Durante 42 anos da minha vida, que eu conheci a palavra do Senhor quando eu tinha 42 anos, tirando os anos que a gente é criança e não conhece, a palavra do Senhor sempre esteve na minha casa. Minha mãe sempre teve uma Bíblia, ela sempre estava lá. Mas uma vez eu tive a vontade de ler a palavra do Senhor e li a Bíblia todinha. Mas uma coisa é você ler a Bíblia por você querer, outra coisa é você ler a Bíblia direcionada pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Isso o que quer dizer? Que o que está escrito está errado? Não.
é ter o Espírito que vai te dar o entendimento de você analisar o que você está fazendo com a sua vida. Então, eu conheci a palavra do Senhor, conforme está na palavra de Deus, pela Bíblia, pelos irmãos que perceberam orando, pelos irmãos que trouxeram mensagens que foi tocando o coração, até mesmo por correções que foram feitas há pouco tempo, há 6 anos vai fazer. Eu até costumo brincar com a minha mãe que eu não tenho 49 anos de idade, eu tenho 6 anos de idade, porque é 6 anos de idade que eu encontrei a vida. Antes disso, infelizmente, eu só era criatura do Senhor. Então, o Senhor está me mostrando que eu não devo julgar, devo sim corrigir, devo apresentar, devo interceder pela palavra do Senhor, porque eu aprendi com o pastor Wellington lá em Cabo Frio, que a palavra de Deus, ela nos mostra 4 ações que o homem tem que ter na sua vida para com Deus, que é de proteger a sua família, prover a sua família, ser o sacerdote da sua casa, apresentar a sua família diante de Deus, clamar ao Senhor e profetizar, ser um profeta da sua casa, é ensinar a palavra. Eu ensino a palavra do Senhor a minha esposa e a minha filha. Tem coisas que elas dão ouvido, mas tem coisas que elas usam aquela maldita frase criada lá no porão do inferno. Ah, isso não tem nada a ver. E essa frase realmente é uma frase demoníaca, porque o que acaba acontecendo, a cegueira, conforme trata a palavra do Senhor aqui nesse texto, a cegueira é tamanha que as pessoas acabam por cada um criar um Deus conforme o que a pessoa acha. Não, eu não acho que seja assim. Não, eu não acho que Deus vai criar uma pessoa para lançar diretamente no inferno a vida inteira, a eternidade inteira. Não, porque Deus é amor. Sobretudo, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas o que acontece é as pessoas, cada um, criar um Deus conforme o seu querer. Ah, Deus é assim porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu não concordo com isso. Não, irmãos. A gente tem que conhecer Deus de acordo com o que a palavra dele nos mostra. E a palavra dele é repleta de maravilhosos ensinamentos, nos ensinando a fugir da presença do mal, nos ensinando a praticar as bondades do Senhor, porque uma pessoa verdadeiramente transformada pelo Senhor, os sentimentos que habitam no Senhor passam a habitar nessa pessoa. Sentimento de misericórdia, sentimento de pesar quando a pessoa está sofrendo, não de julgamento. O Senhor fala que Ele não veio para julgar, mas Ele fala também que Ele não julgará, mas as palavras dele julgarão. Está escrito: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já tem que o julgue, as minhas palavras o julgarão. Então, a palavra do Senhor está sendo apresentada a nós, não só para dizer o que a gente não deve fazer, o que a gente não deve buscar, mas principalmente o que nós devemos fazer, a misericórdia que temos que ter para com aqueles que estão lá fora, o sentimento de pesar, o sentimento de ter uma vontade no nosso coração de pagar um preço de oração, um preço de jejum, não que como troca. Não adianta, porque o Senhor, Ele conhece todo o nosso coração, todo o nosso ser. Se nós buscarmos ao Senhor em troca, como diz a palavra do Senhor, se a gente buscar só pelas coisas dessa vida, seremos mais do que miseráveis. Nós temos que fazer sim, por amor ao Senhor, por amor às pessoas, porque para isso nós fomos constituídos, para anunciar o Evangelho. Então, é necessário, como a forma eu estava falando sobre a minha casa, é necessário sim, eu vou falar, é alertar, eu vou mostrar o caminho para elas. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Porque uma vez eu estava muito, muito triste na minha casa, lá em Cabo Frio, e o pastor Hector, guiado pelo Senhor, né, ele falou comigo assim: Marcelo, toda vez que você, mesmo que você veja pela palavra de Deus
que você está correto. É como se você estivesse falando para o Senhor que você não precisa dele, que basta você falar. Então, geralmente na nossa família, a gente tem que orar, a gente tem que interceder, porque o Senhor, Ele vai ver o nosso coração, Ele vai ver o nosso propósito, Ele vai observar a nossa atitude, a nossa maneira de viver, e o Senhor, de acordo com a vontade dEle, no tempo dEle, vai trazer a sua família. E isso, eu creio que foi um direcionamento pastoral totalmente guiado pelo Senhor, porque Ele me mostrou que, por eu tentar mostrar o caminho correto, eu poderia estar afastando. Então, a necessidade que nós temos de conhecer a palavra de Deus, de estudar essa palavra, de pedir ao Senhor a sua presença para poder levar essa palavra lá fora, ela é primordial. Tudo que nós fizermos precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que a gente for, até mesmo ajuda. Porque quando as pessoas chegam pedindo ajuda, e na verdade estão mentindo, ou estão querendo uma ajuda para poder fazer aquilo que desagrada o Senhor, beber, fumar, usar droga, e a gente não sabe, a gente não conhece a vida da pessoa, mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ouve a voz do Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo que vai nos convencer a ajudar ou não, porque nós não temos essa capacidade. Quando a gente julga a pessoa pelo nosso entendimento, nós estamos sendo carnais, e a palavra de Deus diz que nós temos que andar em espírito, nós temos que ser espirituais. Então, a gente precisa estar sempre buscando a presença do Senhor, para que a gente possa chegar até as pessoas guiadas pelo Senhor, seja numa oração ao levantar de manhã, durante a manhã, antes de sair de casa, precisamos pedir ao Senhor: Senhor, usa a minha vida em prol do seu reino. Senhor, não deixe que eu me cale diante de uma situação, não deixe, Senhor, que eu emudeça, porque a palavra do Senhor diz assim: aquele que me confessar perante o homem, eu o confessarei perante o Pai. Aquele que me negar, eu o negarei. Sem fugir da palavra. No meu trabalho, certa vez, chegou um senhor com uma nota de R$100 para poder pagar. E quando fomos passar na maquininha, a nota era falsa, irmãos. Mas a gente conhece aquele senhor. A gente sabe que ele pegou aquela nota sem saber que era falsa. Até aí, tudo bem. O problema foi o que ele falou e o que ele foi aconselhado por uma pessoa que estava do meu lado. Ele falou assim: eu vou lá no posto e passo essa nota lá. Irmãos, a pessoa que estava do meu lado falou assim: você vai ficar no prejuízo? Faz isso mesmo. Irmãos, aquilo ardeu dentro do meu coração, que eu falei assim: eu não posso ficar calado. E às vezes o maligno, ele vai usar aquilo ali para tentar colocar na sua mente assim: ó, tu vai falar, tua patroa, teu patrão do teu lado, vai te chamar a atenção, vai te mandar embora, tu vai perder o emprego. Irmãos, tenha na cabeça isso. Quando a gente é guiado pelo Senhor, o Senhor, Ele vai dar o direcionamento. Quando a gente realmente quer fazer a obra do Senhor, é Ele que vai guiar. Então, naquele momento ali, eu sabia que ele ia até um setor da loja para buscar o material. E eu fui até ele. E eu falei assim com ele: posso te pedir um favor? Posso falar uma coisa com o senhor? Ele falou: pode. Eu falei: não passa essa nota lá no posto, não. Porque o rapaz do posto lá pode ter família. O patrão vai descontar dele, vai prejudicar o rapaz. Aí ele falou assim: eu vou ficar no prejuízo? Eu falei assim: infelizmente, foi o senhor que descobriu que a nota é falsa. Então eu queria pedir de coração que o senhor não fizesse isso, não. Foi as palavras que eu falei com ele. Aí ele falou assim: eu vou pensar. Passou 3 dias, ele voltou na loja. Aí a pessoa que estava do meu lado naquele dia falou assim: e aí, a nota? Aí, troquei lá no posto, porque segundo o teu funcionário aí, Deus me escolheu para ficar no prejuízo. Olha só. Aí naquela hora ali, o coração, falei assim: não foi isso que eu falei para o senhor. Eu falei para o senhor que a partir daquele momento, o senhor sabia que a nota era falsa. Além do senhor estar prejudicando uma pessoa e Deus está vendo, é um crime. Eu não falei para o senhor que ele escolheu, mas o Senhor deu a oportunidade.
do Senhor ser alertado sobre uma coisa errada. Mas é o Senhor com Deus, a minha função é só orientar. Infelizmente, irmãos, depois desse momento, alguns meses depois, aconteceu uma tragédia terrível na vida desse homem. Não sei se foi por causa dele ter sido alertado, desobedecido, só Deus o sabe. Mas uma tragédia terrível. E, às vezes, eu mesmo posso estar cego para que não veja quando alguma coisa errada venha na minha direção. Por isso a necessidade que nós somos ensinados a ler a palavra, a buscar a presença do Senhor, a jejuar e não se calar. Nós precisamos, com a direção do Senhor, porque a palavra diz que a nossa boca tem que ser temperada com sal, ou seja, não falar com agressividade, mas falar o que a palavra de Deus ela determina. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que todos os nossos atos estão diante do Senhor e nós vamos prestar conta ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele analisa todo o nosso ser, todo o nosso coração, todo o nosso pensamento. Agora, eu creio que acontece com irmãos, porque acontece comigo também. Vem ou não vem na nossa cabeça pensamentos do nada que são pensamentos horríveis? Vem, pelo menos a minha vem. Vem pensamento na minha cabeça e assim, misericórdia, Senhor, isso não pode ser de mim, não. Está repreendido. Mas e se a gente não repreender? Se a gente não lembrar que o Senhor nos orienta a repreender esses pensamentos? Aí ele começa a achar uma brechinha aqui, achar uma brechinha ali. E tudo isso vai, a palavra do Senhor diz que a Bíblia diz que um abismo vai chamar um outro abismo. Aí a gente comete um errozinho aqui, a gente vai lá, pede perdão ao Senhor. Aí daqui a pouco a gente comete o mesmo erro de novo, vai lá, pede perdão ao Senhor. Ou então, como diz lá no trabalho lá, né? Não, Deus sabe que a gente é pecador. Deus sabe que o pecado habita em nós. A palavra do Senhor diz que o pecado habita em nós. Mas o que o Senhor disse para Caim? Domina sobre o pecado. Domina sobre o erro. E se a gente não estiver próximo do Senhor, se a gente não estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, nós não vamos ter esse autoexame de uma situação. Então o Senhor estava me mostrando por um simples não é a palavra do Senhor simples, mas por um pequeno texto, como que de repentemente eu posso estar observando, até mesmo com a intenção no coração de ajudar a pessoa, mas de repentemente eu posso estar sendo cego para a minha própria vida. Será que realmente o que eu tenho falado tem ajudado as pessoas a se aproximar do Senhor? Ou se tem servido para afastar a pessoa? Tudo isso, irmãos, se for feito pela carne, a palavra do Senhor diz que aquele que semeia em carne, semeia em morte. Mas aquele que semeia pelo Espírito, semeia a vida. Então, o que o Senhor estava tratando comigo e que não foi preparado, porque quando a gente é convidado a participar como agora, de trazer uma passagem sobre a palavra de Deus, existe um temor, existe um medo de falar aquilo que o nosso coração quer falar e não falar aquilo que é direcionado por Deus. Então, isso me traz a preocupação de estudar para poder pedir ao Senhor que revele aquilo que Ele quer falar. Então, uma vez, o Márcio convidou para poder levar a palavra do Senhor lá em Mauá. Aí, eu fui, com a Bíblia, estudando, fui anotando. Quando chegou lá, irmãos, eu não conseguia ler aquilo que eu tinha anotado. As letras parece que tinham diminuído. E nada daquilo que tinha anotado foi aquilo que eu pensei que ia ser a direção da mensagem. E a mesma coisa foi agora, o pastor falou, eu ainda estava estudando, mas a palavra do Senhor diz que a gente precisa confiar nele. Então, quando o Edgar falou que estava com a voz um pouco ruim, aí eu me levantei do louvor para ali, eu pedi ao Senhor, que seja
trago aquilo que foi inspirado pelo seu Espírito, aquilo que produz a vida, e não aquilo que eu penso que seja o que a igreja quer ouvir. Então essa palavra, ela está alertando a gente sobre a cegueira que nós podemos estar tendo com relação à nossa maneira de viver, com relação a viver conforme a palavra ensina. Que a palavra diz que a gente não pode viver pecando. A palavra diz que a gente não pode a gente peca, pede perdão, volta a pecar, uma coisa, pede perdão, porque uma hora isso vai virar iniquidade. Iniquidade quer dizer pecado repetido, pecado repetido, pecado repetido. Então, a gente precisa pedir ao Espírito Santo do Senhor que abra os nossos olhos, assim como ele fez com o apóstolo Paulo, tire as escamas dos nossos olhos para aquilo que possa estar cegando a nossa visão com relação ao pecado. E analisar, irmãos, é necessário analisar todos os dias e pedir ao Senhor que nos ajude, porque nós, enquanto habitarmos aqui nesse corpo e tivermos a semente do pecado dentro de nós vamos ser, pela carne, tendenciosos para o pecado, mas pelo Espírito nós vamos ser orientados ao caminho que leva à vida. E conforme é ensinado aqui, o que a gente tem alimentado? Se a gente tem alimentado mais as coisas do mundo, logicamente que a carne vai vencer, e os nossos olhos espirituais vão ser cegos. A palavra do Senhor, ela fala sobre morte, mas nem sempre é a morte física, o ato, a pessoa morreu, mas sim a morte espiritual, que é a pior morte que tem. Você, quando está morto espiritualmente, você não consegue ver o pecado entrando na sua vida, o pecado entrando na sua casa, você não consegue ter a direção do Senhor para impedir que isso aconteça. Então, a cegueira espiritual é como um abismo chamando outro abismo. E a gente precisa muito, a gente precisa demais. É crucial para a nossa vida a presença do Senhor. Mas não pode ser uma presença, irmãos, conforme eu falei numa oração aqui um dia, que pela carne eu não estaria aqui, que é o Espírito que convence. Realmente é o Espírito que convence, mas o nosso coração precisa amar o Senhor. O nosso coração precisa ter amor às coisas do Senhor. O nosso coração precisa ter amor às vidas. Por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito, até porque Ele há de fazer, mas principalmente ser feito por amor ao Senhor. Porque a palavra mostra, que nem eu citei no Salmo de Davi falando, alegrei-me, como disseram, vamos para a casa do Senhor. Tem um outro salmo também que ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar em sua casa todo dia da minha vida, contemplando a sua beleza e aprendendo no seu tempo. Então você vê um amor declarado do rei Davi pelo Senhor, e não só do rei Davi, de todas as pessoas que são citadas na palavra do Senhor. Por isso que a gente entende a necessidade de nos afastarmos das coisas do mundo e nos achegarmos ao Senhor. Porque antigamente eu pensava assim, eu não conhecia a palavra do Senhor, né? Então eu achava que o Senhor, Ele fazia tudo aquilo, todas aquelas curas, libertações, porque Ele era Deus, né? Então Ele era Deus diferente de nós. Mas eu não conhecia o salmo que dizia, a palavra do Senhor me dizia, que toda a glória dele foi deixada no céu, que ele estava como um homem, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e todos os sinais que o Senhor fazia, era através do Espírito Santo. Então a gente consegue compreender lá em Marcos, no final do capítulo de Marcos, quando o Senhor fala que sinais maiores do que aquele foi dado a nós. O Senhor, Ele curava, o Senhor, Ele dava vida aos que estavam mortos, e hoje a gente pode entender isso de uma maneira prática, sim. Tem pessoas que alcançam a fé de uma tal forma que podem, pelo Espírito Santo do Senhor, ser guiados
e pela vontade de Deus ressuscitar uma pessoa, eu creio nisso, mas principalmente, pastor, sobre ressuscitar uma pessoa que está morta espiritualmente para a vida com o Senhor. Então, eu creio que a palavra de Deus diz que a gente pode pôr as mãos e, pela vontade dele, de acordo com o tempo do Senhor, uma pessoa ser curada. Aconteceu isso na igreja do Rio já várias vezes. Aconteceu com a minha irmã. Então, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é verdadeira. Nós precisamos. O que o Senhor requer de nós? Que a gente se afaste das coisas do mundo, que nos afastam dele e nos aproxime do Senhor. E aí sim, sendo guiado pelo Espírito Santo do Senhor, nós vamos ser guiados até aquelas pessoas que o Senhor vê fé para ser salvo, que o Senhor vê fé para ser curado. Por isso que a palavra do Senhor diz, para que em tudo que fizermos para a honra e para a glória do Senhor. Que a gente possa meditar nessa palavra que o Senhor direcionou, que a gente possa sempre analisar, irmãos. Veja bem, não é criticando, não é analisando a vida de ninguém. Cada um fazer por si mesmo, cada um analisar por si mesmo o que a gente precisa melhorar para a gente ser usado pelo Senhor. Porque não é maravilhoso a gente estar reunido aqui, não é maravilhoso a gente se reunir quando tem a ceia do Senhor, quando tem a vigília. Sim, imagino também como seria maravilhoso para aqueles que estão perdidos encontrar o caminho do Senhor que está junto com a gente. Então, a gente precisa disso. Ser liberto dessa cegueira espiritual, dessa cegueira que aqui nessa passagem era física, e abrir a nossa boca para anunciar o reino de Deus através do seu Espírito, para que a gente venha assim ser um dia um servo aprovado pelo Senhor, não pela sociedade, porque é ao Senhor que tem que ser dada toda a glória, toda a majestade, todo domínio, todo poder e todo louvor. Amém, igreja? Que o Senhor esteja sempre conosco, irmão. Grupo de louvor.